Fala, Mocredo! Sejam bem-vindos ao canal do Creuso Matemago. A gente vai dar continuidade então à aulinha sobre quadriláteros e hoje então a gente vai fazer algumas atividades. Vamos começar aqui pela primeira, beleza? Beleza pura. Meça os lados de cada polígono, a gente não vai medir não, vai só no olhômetro aqui, né? E associe o nome dos polígonos correspondentes. Então vamos lá, eu tenho vários polígonos aqui embaixo, né? Estão aqui com a numeração em romano, 1, 2, 3, 4, 5, enfim. E eu tenho algumas letras aqui representando, então, a nomenclatura, a classificação. Então, vamos lá. Eu vou começar com o item A. Eu vou fazer o seguinte. Em cada polígono, eu vou colocando as letras, tá? Então, no polígono 1, ele é um quadrilátero? Ele é um quadrilátero. Então, vai o A aqui. Ele é um paralelogramo? Não é paralelogramo, né? Ele é um losango? Também não. Ele é um retângulo? Também não, para ser retângulo tem que ter todos os ângulos retos, né? Ele é um quadrado? Também não. Ele é um trapézio? Opa, ele é um trapézio. Então, o item 1 ficou o A e o F, né? Ele é um trapézio inclusive, um trapézio retangular, beleza? Trapézio reto. Então, beleza, foi lá. Vamos para o próximo, para o número 2. Ele é um quadrilátero? Sim. Quadrilátero tem 4 lados. Ele é um paralelogramo? Visivelmente é, né? Então, item B é um paralelogramo. Ele é um losango? Losangos são todos os lados de mesma medida. Brother, eu acredito que esse lado de cima é maior que esse aqui, tá? Então, não seria losango. Ele é um retângulo? Também não, porque não tem ângulo reto. Ele é um quadrado? Também não, né? Para ser quadrado tem que ser o C e o D. Então, ele é um trapézio? Também não é, porque para ser trapézio tem que ser somente um par de lados paralelos. Aqui tem 2. Beleza? Então, o 3 aqui. Então, ele é um quadrilátero? Sim. É um paralelogramo? Sim, tem lados paralelos. É um losango? Visivelmente não. É um retângulo? Brother, com certeza, né? Então, item D. Item E é um quadrado? Também não. É um trapézio? Também não. 4 aqui. Cara, um triângulo, né, brother? Não vai ter nenhuma... Né? Não vai dar rock aqui, tá? 5. Visivelmente ele é um quadrado, né? Se ele é um quadrado, ele vai ser quadrilátero, ele vai ser um paralelogramo, ele vai ser um losango, ele vai ser um retângulo e ele vai ser um quadrado. Beleza? Só o trapézio aqui que não cabe. Aqui, 6. É um pentágono, né? Se é um pentágono já não é quadrilátero, então pula. 7. Brother, é um paralelogramo. Me parece que é um losango que todos os lados têm o mesmo tamanho, tá? Então, é quadrilátero, é paralelogramo, é losango, ele não é retângulo, também não é quadrado, também não é trapézio, tá? Aqui agora o 8. É quadrilátero? Sim, quadrilátero. É paralelogramo? Não, né? Esse lado não é paralelo. É losango? Não. É retângulo? Não. Quadrado? Não. É um trapézio, então AF. Tá? E por fim, o 9. Ele é um quadrilátero? É um quadrilátero. Ele é um quadrilátero não convexo, né? Ou quadrilátero côncavo, né? Então as outras propriedades não vão poder ser satisfeitas, tá? Beleza? Então vamos continuar aqui. Classifique em falso ou verdadeiro. Bora lá. Tem algumas questõezinhas aqui de triângulo, né? Mas vai lá. Todos os triângulos isósceles são acutângulo? Então olha lá. Para ser um triângulo isósceles, então, se a gente pensar em um contra-exemplo, a gente já diz que é falsa, né? Então, o que eu vou dizer para vocês é que ela é falsa, porque eu posso ter um triângulo, mais ou menos aqui, posso ter um triângulo retângulo, isósceles, tá? Por exemplo aqui, esse cara tem o mesmo tamanho que esse, aqui eu tenho um ângulo 90, e ele não é acutângulo, beleza? Então, de cara, essa aqui já ficou falciane. Ainda colocou todos, né, cara? Colocou todos aí, pô, não pode ter um contra-exemplo, né? Uma exceção. Item B. Todos os triângulos
escalenos. Então, o que são triângulos escalenos? São triângulos com lados diferentes, né? São retângulos. Tem nada a ver isso aqui, né, rapaziada? Tem nada a ver. Faço um escaleno aqui. Ele é retângulo, esse cara aqui? Nada a ver, né? Então, falciane também. Vou apagar aqui. Próximo. Existem triângulos sem nenhum ângulo reto? Sim. Posso ter um triângulo, acutângulo, que ele não tem nenhum ângulo reto. Tranquilo. O próprio triângulo equilátero, ele é um triângulo acutângulo, não tem ângulo reto, né? Item D. Todo paralelogramo, ele é retângulo? Não, né? Definição de paralelogramo é só... Vocês podem pausar e tentar fazer, né? Paralelogramo, a definição é só eu ter lados paralelos. Então, isso aqui é um paralelogramo e isso aqui não é retângulo, né? Fazendo aqui a mão livre. Então, falso. E. Todo quadrado é retângulo? Essa é boa, hein? Bom, a gente viu que a propriedade do quadrado preserva a propriedade do retângulo e também do losango. Então, sim, todo quadrado é um retângulo. Verdadeira. Tá? Item F. Todo losango é quadrado? Também não, né? Na bandeira do Brasil a gente tem um losango lá, e aquilo lá não é um quadrado, né? Apesar que o contrário, né? A recíproca aqui, ela é verdadeira, mas F, a letra F é F. E G, todo quadrado é losango? Sim. Acabei de falar, né? Todo quadrado é um losango, porque o quadrado, relembrando, né? O quadrado, ele é esse quadrilátero que ele preserva as propriedades do retângulo. Se tem 4 ângulos retos, é retângulo. E se tem lados do mesmo tamanho, ele é um losango. Beleza? Vamos para a próxima. Vamos lá. Observe e responda. Adriana separou os quadriláteros abaixo em 2 grupos, segundo uma propriedade geométrica. Que propriedade Adriana considerou para separar esses quadriláteros em grupos diferentes? O que esse cara tem, que esse cara não tem, ou que esse tem, que o outro não tem? Vou dar um tempinho para vocês pensarem. Né? Facilmente ali, né? Bom, primeiro todos são quadriláteros, né? Tá inclusive no enunciado. Bom, o que acontece aqui? Nesse cara aqui, todas as figuras elas são o quê? Tem lados paralelos, ó. O que eles têm como lados paralelos? Então eles são paralelo. Então eles são paralelogramos. E esse cara, desse lado, eles simplesmente são quadriláteros, né? Eles não são nem trapézios, são quadriláteros simples, tá? Como às vezes a gente fala que é quadrilátero oblíquo, tá? Mas simplesmente eles são só quadriláteros, ou seja, eles não têm propriedades, tá? Só quadriláteros. Então segue o baile lá. Próxima questão. Identifique o quadrilátero que satisfaz todas essas condições. Vamos lá. É um quadrilátero convexo, lembrando, né? O que é convexo e não convexo ou côncavo? Então, por exemplo, isso aqui é um quadrilátero convexo. Isso aqui é um quadrilátero côncavo ou não convexo. Lembra? Ele tem um ângulo interno que ele é maior que 180. Beleza? Tranquilo? Lembrar aí. Então, beleza. Então, tá do tipo. Continua. Tem 2 pares de lados paralelos. Opa! Então ele é convexo. Primeiro é quadrilátero, 4 lados, né? Convexo tem 2 pares de lados paralelos. Então ele é um paralelogramo, tá? Lá dentro da família dos paralelogramos, o que a gente viu que a gente tem? A gente pode ter o retângulo, a gente pode ter o losango e a gente pode ter o cara aqui junto esses dois aqui, que é o quadrado. Então, continua. Tem 4 ângulos retos. Até agora, caberia o retângulo. E também caberia o quadrado. Os lados têm medidas iguais. Ponto. Tem medidas iguais, brother? Então só está falando... Então, tem medidas iguais, tem ângulos retos, então só pode ser o quadrado. Beleza? Item A. Quais das condições acima poderia ser retirada de modo que fosse possível identificar o mesmo quadrilátero? Bom, o que a gente pode tirar?
aqui que continua. A gente poderia tirar o paralelo, né? Isso aqui a gente poderia tirar o item B, né? A gente ia continuar, ó, 4 ângulos retos e 4 lados da mesma medida, ainda o torna um paralelogramo, né? Um quadrado. B, usando apenas as condições A e B, Opa, usando apenas as condições A e B. Que tipo de quadrilátero poderíamos identificar? Então, item A é um quadrilátero convexo, beleza, e item B tem 2 pares de lados paralelos. Cara, a gente só pode identificar com isso aqui, a gente só pode afirmar que ele é um paralelogramo, né? Paralelogramo. A gente só pode afirmar que ele é um paralelogramo. Ele não pode ser trapézio, porque ele tem 2 pares, né? Então, agora dentro do paralelogramo tem um monte de coisa, mas com certeza ele é um quadrilátero paralelogramo. Continua lá. Isso aqui é boa. Vou pausa aí, né? Dá um tempo aí para resolver. Quantos quadrados é possível identificar no esquema abaixo? Bom, quantos quadrados vocês conseguem observar? Quadrados, então, um quadrado tem lados do mesmo tamanho e ângulos retos, né? Então, pausa aí, conta, depois me fala. Eu vou contar aqui com vocês, tá? Então, respondendo quantos são. Então, vamos lá. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Até agora 9. Outra cor. 9, 10. Beleza? Estão contando? 11, 12, 13, 13, que mais? Ainda dá de fazer mais um, né? Aí, por fim, fazer um verdinho para vocês. Esse cara aqui, né? Então, quantos que deram? Deram 14, né? Então, resposta, 14 quadradinhos. Beleza? Vamos para a próxima. Questão número 2, que não é a 2, né? Peguei aqui em outro material. Então, vamos lá. Considere as seguintes preposições. Então, tenho aqui algumas preposições, umas afirmações aqui. Primeira, vamos ver. Todo quadrado é um losango? A gente já viu que é verdadeira, né? Beleza? Todo retângulo é um paralelogramo? De fato, retângulo pertence a conjuntos paralelogramos, beleza? Todo quadrado é um retângulo? Sim, já conversou isso, né? E todo triângulo equilátero é isósceles. Botou um triângulo equilátero aqui, é isósceles. Cara, essa aqui é boa. Essa aqui é boa, tá? Essa aqui é boa. Ó, então, vamos ver. Para o triângulo ser isósceles, ele tem que ter 2 lados de mesma medida, tá? Esse e esse. O triângulo equilátero, ele tem todos os lados de mesma medida. Aí a pergunta é, o equilátero, ele também é isósceles? Sim, ele também é isósceles, porque lá na definição não é somente 2 lados, tá? É 2 lados de mesma medida. Então, o equilátero também preserva 2 lados de mesma medida. Então, ele é equilátero, mas ele também preserva a propriedade do isósceles, tá? Então, aqui também é verdadeira. Com isso, pode-se afirmar que só uma é verdadeira, todas são verdadeiras, só uma é falsa, duas são verdadeiras, todas são falsas. Várias opções, né? Mas é essa aqui, item B, né? Todas são verdadeiras, item B de bola. Beleza? Vamos lá, tem mais alguma última atividadezinha, né? Então vamos lá.
Escreva V para as alternativas verdadeiras e F para as falsas. Então, bora lá. Em todo retângulo, as diagonais são congruentes? Essa aqui eu nem sei se eu cheguei a falar, né? Mas você pode tentar aí construir construir aqui um retângulo, né? Mais ou menos aqui. Ó. Ah, o negócio aqui tá difícil aqui, rapaz. Mais ou menos aqui. 1 a 0 aqui pelo. Ah, rapaziada, tá difícil aqui. Mas onde é que vai estar as diagonais aqui? Vamos lá. As diagonais vão estar aqui, né? Então, vou ter uma diagonal aqui. Mais ou menos. E outra diagonal aqui. Pergunta. Em todos os retângulos, as diagonais são congruentes? De fato, né, gente? Tem que ser, né? Porque fazendo um desenho, você já percebe isso. Próximo. As diagonais de um losango são perpendiculares entre si? Cara, essa aqui é boa. Vou ter que arrumar um losango aqui. Pera aí. Na real, até tem aqui as figuras, ó. Deixa eu até usar esse cara aqui, ó. Aqui a gente tem um losango. Tá? Ó. Aí a pergunta é: se as diagonais são perpendiculares entre si. Então, vou tentar fazer aqui um chuncho. Tá? Aqui. São, né, gente? Poderia até distorcer esse cara aqui um pouco, ó. Então aqui já deu de ver que eu tenho ângulos retos aqui, né? Então são perpendiculares, né? Poderia até distorcer aqui. Vamos ver se vai dar, trazer ele mais para cá, ó. Né? E as diagonais vão continuar. Aqui, apertar o Shift aqui. Isso, vou continuar com o ângulo reto aqui. Né? Então eu tenho aqui, ó, ângulo reto. Então, as diagonais de um losango são perpendiculares entre si? Sim, verdadeira, tá? As diagonais de um retângulo são perpendiculares entre si? A gente acabou de colocar aqui, né? Não, né? Só vai ser perpendicular se o retângulo for um quadrado, né? Beleza? As diagonais de um quadrado formam entre si ângulos de 90 graus? Acabei de responder, né? Sim, porque é um losango, né? E os ângulos opostos de um losango são congruentes? Isso aqui é boa, né? Mas de fato sim, também a gente consegue ver aqui, ó, essa figura. O que são ângulos opostos, né? Esse cara aqui, né? Esse ângulo, ele é oposto a esse, faz oposição, está na frente. Da mesma forma que esse ângulo aqui de cima, ele é oposto a esse aqui. Então, eles têm as mesmas medidas, ora eles são congruentes. Beleza, rapaziada? Espero aí que tenha ajudado, acho que vale um likezinho pelo empenho, né? Valeu e vamos tocando barco aí. Agora a gente concluiu essa parte de geometria plana, a gente vai entrar um pouquinho em geometria espacial, tá? Na verdade, a gente vai trabalhar um pouquinho com os sólidos geométricos e os corpos redondos, tá? Valeu, falou, fui.